A história do futebol no mundo. Como um grande torcedor do futebol, que acompanha as partidas com emoção e entende profundamente os melhores times e jogadores, você já pensou em como tudo começou? A história do futebol é certamente uma das narrativas mais fascinantes, no que diz respeito ao universo dos esportes. Fique conosco e vamos descobrir como este jogo se tornou atualmente o mais famoso e popular nos 5 continentes. Passos iniciais. O princípio era considerado como uma atividade militar, como treinamento de tropas. Com toda a franqueza, o futebol foi inventado na China. Ou a simples noção de chutar uma bola com pés. Há algumas provas desse fato, mostrando o jogo sendo jogado, são encontradas na China e datam dos séculos 2 e 3 a.C. Durante a dinastia Han, os chineses jogavam chutando bolas de couro em uma pequena rede pendurada entre 2 piscinas de bambu. O jogo se chamava Cuju e, segundo a FIFA, é o tipo de futebol conhecido mais antigo. Algumas atividades também destacam o Japão, em Kyoto, para ser mais exato. Durante o período de Asuka, os japoneses jogavam um jogo conhecido como Kemari, no mesmo período que os chineses. O princípio fundamental desse jogo era chutar a bola e fazer o que fosse necessário para não deixá-la cair no chão. Como deveria ser óbvio, isso é algo que nos ajuda a lembrar o que Ipi ou a roda de salão conhecida no Brasil, para que possamos ver a associação entre a ideia fundamental do Kemari e o futebol atual. Os antigos gregos e romanos também jogavam alguns jogos que incluíam vários tipos de bolas. Por exemplo, percebe-se que os romanos jogavam um jogo chamado Irpastum. Aceita-se que receberam e ajustaram o jogo dos gregos conhecido como episquiros. Como treinamento militar, sem limite e tempo para disputa. Não obstante, esses jogos específicos são mais parecidos com o rugby do que futebol. De qualquer modo, eles falam provavelmente dos primeiros tipos de futebol e, desta forma, são vistos como seus antecessores. O legislador romano Cícero até retrata um acidente específico provocado por um acontecimento. Especificamente, um homem foi morto em uma barbearia enquanto fazia barba quando a bola foi chutada para dentro da loja, atingindo na cabeça do barbeiro, fazendo com que a navalha cortasse a vítima. De qualquer forma, nessas ocasiões, o futebol era certamente um assunto a discutir. Daí a necessidade de local adequado. Já na França, o solé, em torno de 50 anos antes de Cristo, já era dividido por posições em campo. Tinha essa característica bem interessante, às vezes com funções específicas. Era praticado pela realeza e era permitido usar soco, chutes e quaisquer outros golpes violentos. Henrique II, rei da França à época, proibiu o jogo se fosse visto, praticado por outras camadas sociais. Mas aí a justificativa era, porque o jogo era violento, mas na verdade, não se queria que o jogo fosse praticado por qualquer um entre aspas, e sim fosse identificado praticando o jogo era preso. O Calcio, que até hoje carinhosamente os italianos Itália no século XVI, já há mais proximidade do futebol atual, com regras bem mais elaboradas, porém não regulamentadas. Era obrigatório o uso dos pés, não tinha limite de jogadores, porque dependia do tamanho, onde era realizado o jogo. A partida era conduzida por uma figura chamada árbitro. Então, pela primeira vez na história, segundo a literatura e os registros, tem uma pessoa específica simplesmente para controlar as regras do jogo. O Calcio era uma grande festa, assistida por muitas pessoas e praticado por muitas pessoas. Além disso, existem diferentes jogos vistos, como alguns tipos anteriores de futebol. Passa-Irmã foi jogado entre os nativos índios americanos, enquanto Marngrook foi jogado entre os aborígenes australianos. História do futebol na Idade Média e sua posterior consolidação. Vimos então que o futebol não foi constantemente observado como uma ação inócua, sendo até mesmo restrito em alguns períodos da história. Por volta do século IX, indivíduos chutavam bexigas de porcos nas estradas. Algumas centenas de anos depois do fato, os jogadores tinham algo mais parecido com uma bola, mas não tinham princípio padrão. Era uma espécie de festa da sociedade, como também vimos acima.
O objetivo era colocar em disputa dois grupos inumeráveis de cidadãos num campo, em direção à meta do adversário, e o princípio fundamental era não ter diretrizes. Como quase tudo era permitido, chutar, bater e socar, faziam parte do jogo. Verdade seja dita, os dois grupos que jogavam um contra o outro, eram mais parecidos com algum tipo de matilha de feras lutando entre si. Por fim, o futebol da sociedade se tornou forte, mas também famoso. Disse que, até mesmo os soldados, estavam deixando seus treinamentos com armas, apenas para assistir às partidas envolventes. Seja como for, alguns governantes não acharam isso agradável. Nessa linha, o rei Eduardo III proibiu o jogo em 1365 por causa da selvageria e extravagância. Em 1424, o governante Jaime I, da Escócia proibiu o futebol ao anunciar no parlamento que ninguém jogaria futebol. Em todo caso, hoje não há homem que não tenha jogado futebol ou que não goste de assistir. De qualquer forma, como poderíamos chegar até aqui? O que aconteceu a seguir no estágio de criação de acompanhamento? E quando precisamente o futebol de atual foi concebido? Na verdade, é difícil afirmar quando o futebol de hoje foi decisivamente concebido, mas podemos dizer que a Grã-Bretanha assumiu um cargo fundamental e é conhecida por ser um dos principais autores da competição ordeira do futebol. A extraordinária participação da Grã-Bretanha como desenvolvedor do futebol moderno. No início do século XIX, com a industrialização, assistimos a uma mudança significativa em todos os espaços da existência cotidiana regular. Mais importante ainda, os indivíduos começaram a trabalhar. Como tal, menos tempo de recreação para a classe especializada. O futebol começou a se transformar em um movimento para as faculdades, universidades e escolas públicas e privadas. Em 1815, a Escola Popular Inglesa colaborou com o Eton College para fazer um resumo das regras, conhecido como Regras de Cambridge. Antes disso, o futebol era retratado por um monte de decisões, que nos ajudam mais a lembrar o rugby. Era permitido empurrar os jogadores, transportar a bola com as mãos, e assim por diante. As regras de Cambridge, em oposição, negavam esses padrões. Outubro de 1868 é outra data significativa em toda a existência do futebol. Agentes de 11 clubes e escolas de Londres planejaram uma reunião na Freemasons Tavern para abordar os padrões essenciais de correspondência entre eles. Foi assim que a Associação de Futebol foi concebida. Até então, as mãos não eram cuidadosamente proibidas, mas a nova filiação optou por negar qualquer tratamento da bola com elas. Jogadores amadores de futebol se tornam profissionais. A onipresença do futebol se tornou mais perceptível e foi compartilhada em todo o mundo por conta dos marinheiros, oficiais e corretores britânicos. Apesar de alguns tipos de futebol popular serem praticados na França, Itália e Alemanha, foi nos séculos XVIII e XIX, após o estabelecimento convencional das diretrizes, que este jogo se revelou verdadeiramente conhecido. Brasil, Uruguai e Argentina, uma das principais nações a receber a ideia do futebol, e esse foi o meio pelo qual ele também foi trazido para solo americano. Novamente na Grã-Bretanha, em 1872, foi disputada a Copa da Associação de Futebol. Algumas novas divisões também foram criadas. Em 1888, a Football League foi criada, e as partidas entre times disputaram o primeiro título oficial. De acordo com as regras da Associação de Futebol, os jogadores precisavam permanecer amadores e não receber nenhum pagamento por sua exibição. No entanto, isso é algo que em pouco tempo se tornou um problema. Os jogadores estavam insatisfeitos com a maneira como precisavam passar longos períodos, se preparando e jogando. Então, os clubes começaram a cobrar pagamento aos espectadores para assistir aos jogos. À medida que a fama do futebol aumentava, o número de observadores e a receita dos clubes também aumentavam. Desta forma, os clubes optam por começar a pagar seus jogadores, e o futebol se tornou um esporte profissional. O resto da história. A Fédération Internationale de Football Association, FIFA, foi criada em 1904. As nações que a fundaram foram
França, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suécia, Suíça e Espanha. Surpreendentemente, a Inglaterra e as demais nações do solo britânico não aderiram à FIFA desde o início. Eles se consideravam os designers do jogo. Assim, eles sentiram que mereciam uma medida específica de liberdade, e não havia motivações para se equipararem às diferentes nações da afiliação. No final das contas, no ano seguinte, 1905, essas nações ingressaram na FIFA, mas não se interessaram pela Copa do Mundo até os anos 50. No início do século XX, para ser mais exato, em meados da década de 1930, várias nações haviam acabado de formar suas alianças internas. Em 1930, a FIFA coordenou a primeira Copa do Mundo. Aconteceu no Uruguai. A Administração Mundial do Futebol escolheu o Uruguai como país sede, para comemorar o centenário da primeira Constituição do país. O Uruguai também foi o campeão de futebol dos Jogos Olímpicos de Verão de 1928 e venceu a primeira Copa do Mundo, enquanto a Argentina, os Estados Unidos e a Iugoslávia conseguiram chegar e estabeleceram o segundo, o terceiro e o quarto lugar, respectivamente. Até aquele ano, a competição de futebol dos Jogos Olímpicos era vista como o principal evento do esporte. Além disso, depois de constituídos os grupos autóctones, com o passar do tempo estes se alargaram por várias divisões, tendo em vista as exposições dos times. Em 1991, a Copa do Mundo Feminina foi coordenada na China e, a partir daí, acontece no período 4 anos como masculino. Quanto às regras do futebol feminino, elas são as mesmas do futebol masculino. O que pouca gente sabe, porém, é que as regras do futebol permitem ajustes para partidas entre mulheres e também para deficientes físicos, jogadoras com menos de 16 anos, mais de 35 veteranas. Não só o tamanho do campo e as dimensões da baliza podem ser modificadas, como o peso e circunferência da bola e duração do jogo, cabendo apenas a quem organiza os jogos encontrar o padrão mais adequado. Segundo a FIFA, a primeira partida oficial entre mulheres foi disputada no dia 23 de março de 1885, em Crouch End, Londres, Inglaterra. Os dois times foram divididos em norte e sul, representando as duas partes da cidade. Futebol como fenômeno global. Normalmente, como o jogo foi criado ao longo do tempo, houveram algumas mudanças. Por exemplo, o tempo extra foi apresentado bem cedo, logo no início do cenário histórico do futebol, ou para ser ainda mais exato em 1871. Então, novamente, algumas outras grandes mudanças em meio ao passar do tempo que vemos, foram apresentadas. Os cartões amarelos e vermelhos datam da Copa do Mundo de 1970. Em 1992, foi proibido aos goleiros pegar com as mãos os passes propositais para trás, enquanto em 1998, faltas por trás começaram a acarretar punições com cartão vermelho. Das 13 nações que participaram da principal Copa do Mundo no Uruguai em 1930, hoje são mais de 200. De apenas alguns países que criaram a FIFA, atualmente existem 211 afiliações públicas. 6 confederações estão presentes em vários locais do mundo. UEFA, Union des Associations Européennes de Football, AFC. Confederação Asiática de Futebol, CAF, Confederação Africaine de Futebol, CONCACAF, Confederação da América do Norte, América Central e Futebol Associado do Caribe, CONMEBOL, Confederação Sul-Americana de Futebol, e OFC, Confederação de Futebol da Oceania. Como deveria ser óbvio, não há lado da Terra onde a bola não seja chutada. Do Antigo Egito ao século XXI, este jogo passou por muitas mudanças. De qualquer forma, durante os últimos 3.000 anos, este é um dos métodos mais famosos de se divertir. O pano de fundo histórico do futebol, rico em ocasiões, minutos definitivos e sua infinita notoriedade, é algo que poderíamos discutir por muito tempo. Seja como for, para as motivações por trás deste vídeo, escolhemos as datas mais significativas do passado. Atualmente ainda não está claro o que o futuro nos trará. Muito obrigado por assistir. Peço que se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.